Amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto online nesta sexta-feira. Eu sinto alegria e prazer em estar com vocês juntamente aqui no nosso programa, tá bom? Esse é o nosso programa. Este programa é feito especialmente para você que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando com alegria. E deixa eu lhe falar, hoje eu quero falar de Mateus capítulo 12, versículo 9. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 12, no verso de número 9. Também eu gostaria de pedir, se você em casa puder ter um pedacinho de pão e um pouquinho de água, nós iremos apresentar o pão e a água a Deus para um fortalecimento espiritual da vida de todos aqueles que necessitam de uma força espiritual. Essa força espiritual precisa vir. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de desânimo, dias de desastres espirituais. Muitas são as pessoas que estão enfrentando tristezas, desânimo. Muitas são as pessoas que estão enfrentando ansiedades altíssima e às vezes até alguns picos de depressão. Alguns gatilhos de depressão têm estado na vida de muitas pessoas. E aí você me pergunta, pastor, e como eu faço para sair disso? Então, exatamente, o nosso objetivo é nos fortalecer pela palavra do Senhor Deus. Nós vamos nos fortalecer. Tá bom? Eu sento aqui todas as quartas e todas as sextas e também sento todos os domingos para trazer uma palavra direta de Deus para você. Sempre faço, eu quero fazer do altar, mas como às vezes tem alguma interrupção no áudio, enfim, então aí nós procuramos fazer com que gravado aqui, aí nós conseguimos trazer a palavra até você com uma qualidade um pouco melhor. Vamos falar da cura do homem que tinha uma das mãos mirrada ou uma das mãos ressequidas. Uma das mãos ressequida. Diz assim, Mateus 12, verso 9. Partiu dali e chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo, é lícito, Jesus, curar no sábado? Jesus chega e veja a pergunta deles. Eles querem saber o seguinte, é lícito curar alguém no sábado, Jesus? Porque, de acordo com o judeu, o sábado não era para trabalhar, não podia ajudar ninguém no sábado. Infelizmente, essa teoria ainda se difunde em muitos lugares. Tem pessoas que pensam, tem que guardar o sábado. Mas vamos ver o que Jesus falou aqui? Porque às vezes a pessoa pensa, tem que guardar o sábado. Veja, é claro que a Bíblia nos ensina hoje, no Novo Testamento, a ter um dia de descanso, né? E não significa necessariamente que tem que ser o sábado. Graças a Deus já há pessoas com o entendimento bem avançado sobre isso, mas ainda tem aqueles radicais que acham que não, que tem que guardar a lei do sábado, que se você não guardar a lei do sábado, você está abandonando a Deus ou você está descumprindo a palavra de Deus e, portanto, você não vai ser salvo porque não está guardando o sábado. Bom, se é o sábado que me guarda e que me salva, então Jesus morreu em vão, né? Se é o fato de eu não comer certo tipo de alimento, porque se eu comer eu não vou ser salvo, então Jesus morreu por quê? Porque eu entendo na Bíblia que Jesus morreu pela nossa salvação. Jesus morreu pela sua salvação. Não foi... a lei era imperfeita, a lei era fraca, a lei não conseguiu gerar vida no ser humano. Por isso que Jesus veio, nasceu, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E essa vida eterna estava em Jesus. Jesus era a luz de todas as pessoas. Só que as pessoas
não quiseram Jesus como a luz. Elas se afastaram de Jesus, elas se distanciaram de Jesus e não quiseram viver na luz de Deus, viver na luz de Cristo Jesus. Interessante isso. Para você ter a salvação, você precisa ter a sua vida nas mãos de Jesus. Não tem a sua vida na mão de homem. Uma vez uma senhora me disse, em Belém do Pará, ela disse assim, nas minhas veias corre o sangue do fulano de tal. E eu olhei para ela e disse, olha, nas minhas veias corre o sangue de Jesus Cristo. E ela ficou sem graça, porque o mais importante não é você ser parecida com os homens, não é você seguir tudo que os homens dizem, mas você está seguindo o que Cristo ensina, está seguindo o que Deus nos ensinou. E o que Deus nos ensinou, pastor? Amá-lo em primeiro lugar, e em segundo lugar, amar a nós mesmos e amar também o próximo, ok? Você precisa se amar e amar o próximo. Não tem como você amar o próximo sem se amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Então você precisa amar a ti mesmo e amar também o próximo. Talvez a pessoa não parou para pensar nisso. Existem pessoas fazendo pelo próximo aquilo que não fariam por elas. Ou seja, você está falhando em se amar, está falhando em se sentir amado e querendo agradar as pessoas. Nenhum de nós, sem ser amado, não vamos conseguir amar ninguém. Você precisa se sentir amado por Deus, você precisa entender que Deus te ama, você precisa entender que você foi aceito por Deus, que Deus te aceitou, perdoou teus pecados, jogou no mar do esquecimento o teu passado, que não lança em rosto as suas iniquidades, e aquele que está nele, em Cristo, se torna uma nova criatura. Só que aí nós temos um mundo que vive todos os dias nos questionando, jogando em nossa face os nossos pecados, e o mundo diz que nós temos que fazer alguma coisa para merecer a salvação. E é aí que muitas pessoas caem, porque elas acreditam que, cumprindo a lei, elas conseguirão fazer alguma coisa para então conseguir a salvação. E aí Jesus vem e diz assim, ok, aquilo que a lei foi imperfeita, Jesus nasceu como homem, com a carne que nós temos e enfrentou o pecado, mesmo vivendo como você e eu, ele não pecou, então ele condenou o pecado na sua carne e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, o que Jesus Cristo fez na cruz não foi por mérito dele exclusivamente, ou seja, o que Jesus fez na cruz do Calvário foi por nós. Deus não o entregou para morrer porque ele precisava morrer, não. Deus o entregou porque nós precisávamos morrer. E então Deus entregou Jesus para morrer em nosso lugar. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes você tenta agradar a Deus achando que você tem que fazer o sacrifício. E o sacrifício maior que todos nós precisamos praticar é a nossa crença no Senhor Jesus. É o nosso abraço ao Senhor Jesus. Porque quando você abraça o Senhor Jesus, quando você abraça o Espírito Santo, quando você abraça a fé, você está abraçando aquele que morreu por você. Se você não entregar a sua vida a Jesus, confiar no Espírito Santo, não adianta fazer sacrifício. Aqui, por exemplo, eles estavam tentando Jesus para saber qual seria a resposta dele, se ele curaria ou não no sábado. Aí Jesus, no versículo 11, diz assim, tá bom, qual dentre vós é o homem, tendo uma ovelha, se ela num sábado cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Porque, veja bem, esses homens que estavam na sinagoga, os religiosos, diziam assim, não, sábado não pode trabalhar, sábado não pode curar ninguém. Os religiosos, sábado não pode fazer nada,
Só que, se a ovelha dele caísse num lamaçal, num atoleiro, num sábado, ele ia lá e tirava a ovelha. Se o boi dele caísse num buraco, ele ia lá e tirava o boi do buraco. Aí Jesus falou para ele: não entendo vocês. Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não levantará, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? A ovelha, vocês ajudariam a ovelha, né? Então, e o homem? Por consequência, lícito fazer bem no sábado. É, por consequência, lícito fazer bem no sábado. Se vocês ajudam a ovelha, por que eu não posso ajudar alguém que está doente aqui no vosso meio? E então, Jesus disse ao homem que tinha a mão ressequida: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matar, porque ele curou o homem no sábado. Então você vê que, eu sempre falo, gente, Jesus saiu dali, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. Aleluias! Ele curou a todos. Ele curou a todos naquele sábado. Ele não curou somente o homem da mão ressequida. Ele curou a todos. Eu sempre falo que a religião, a pior coisa é a religião. Porque a religião cria um monte de normas tentando agradar a Deus. Só que a religião cria normas para o homem obedecer. Geralmente o religioso, o chefe da religiosidade, ele manda fazer coisas que ele não faz. Não faz. Por exemplo, ele não queria que o homem fosse curado. Mas se o boi daquele sacerdote, ou daquele escriba, daquele fariseu que estava ali naquele dia, se o boi dele caísse no buraco, ele ia lá tirar o boi. Agora, ajudar o ser humano, não pode, porque é contra a lei. Aí Jesus falou: quer saber? Vem para cá, moço, estenda a mão. E curou o rapaz na presença de todos. E eles saíram dali pensando: nós vamos acabar com esse Jesus. Porque Jesus não era religioso. O que Jesus pregava era o amor de Deus entrando no coração das pessoas. A presença de Jesus, quando chegava, resolvia o problema. O que nós precisamos é da presença de Jesus. Você não precisa da religião, você precisa da presença de Deus. Pastor José Maria, hoje em dia existem igrejas evangélicas que se tornaram religiosas? Sim, claro que existem. Principalmente aquelas que dizem: olha, se você quer uma bênção, você tem que vir aqui, só aqui que você tem que vir, porque se você sair daqui, você vai perder a salvação, porque foi aqui que você foi salvo, e você tem que permanecer aqui, e é daqui para a glória, você não pode sair daqui. Isso é religião. Jesus não está preso a uma igreja, a um nome. Jesus trabalha com o coração das pessoas. Eu costumo brincar, uma brincadeira séria, dizendo assim: qual era o nome da igreja de Atos capítulo 2? Quando você lê Atos dos Apóstolos, a igreja crescia, só que não tinha um nome a igreja. O que tinha então? Eram pessoas rendidas ao Cristo ressurreto. Na sua igreja, as pessoas estão rendidas ao Cristo ressurreto, ou elas estão tentando agradar o homem, cumprindo as suas determinações? Nós temos que estar sempre servindo, agradando ao Cristo ressurreto, ao Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. E talvez como o homem da mão ressequida, ao ser curado, Jesus cura todos que foram após ele. Talvez o milagre agora vai chegar até você. Em nome de Jesus. Jesus curou a todos para que se cumprisse a palavra de Isaías, que diz: eis que meu servo que escolhi, meu amado em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito,
e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá pelas ruas a sua voz. A voz de Deus fala ao nosso coração. Não fica gritando por aí. A voz de Deus fala ao seu coração. Se você preparou o copo com água, se você preparou um pedacinho de pão, eu quero orar com vocês agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu abençoo o pão, eu abençoo, meu Deus, a água. Eu peço, meu Deus, uma bênção especial na vida de todos que estão orando comigo. Meu Senhor, meu Deus, meu amado Salvador, toma nas tuas mãos as pessoas que oram agora, dizendo: Deus, obrigado. Obrigado porque eu entendi. Obrigado porque o Senhor está comigo. E a bênção do Senhor, Pai, traz um milagre para esta pessoa. Traz uma bênção para este outro. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas mãos do Senhor a vida de todos que oram agora. Sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu repreendo o espírito da doença, da enfermidade, da fraqueza, do desânimo, do cansaço. Eu repreendo o espírito da depressão, da angústia, da ansiedade. Eu digo: sai agora, em nome de Jesus, da vida destas pessoas. Espírito do mal, vá embora e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que a bênção seja sobre todos que oram agora conosco. Em nome de Jesus, e é para a glória do Pai. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu retorno no domingo às 10 horas da manhã. Trarei mais uma mensagem aqui para vocês, tá bom? E que o Espírito Santo seja a força da sua vida. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.